Oi, gente. Hoje eu vim falar mais um pouquinho desse livro, A Parte que Falta, porque ontem uma moça que eu conheci aqui no TikTok, se eu não me engano, o nome dela é Mônica, ela mora no Canadá, ela tem o mesmo problema visual que eu. Ela me perguntou sobre solidão. Quando eu tive a minha filha, eu trabalhava 12 horas por dia, eu era mãe solo, eu precisava trabalhar para sustentá-la. Por mais que eu morasse com os meus pais, eu queria pagar o melhor colégio, eu queria poder pagar natação. Ela fez balé, ela fez sapateado, né? Ela fez piano, apesar de ser um conservatório, mas eu tive que comprar um teclado. Ela fez flauta. Eu queria que ela tivesse cultura e eu dava lazer, eu dava viagens, e então eu tinha que trabalhar 12 horas. Só que mesmo assim eu queria ser uma mãe presente, eu fazia questão de dar o almoço, de arrumar o uniforme, de arrumar o cabelo, de arrumar a lancheira, de levar à escola, de buscar a escola. Por mais que meus pais me levassem, porque eu não dirigia, a minha mãe, né, porque meu pai trabalhava, por mais que ela era a minha carona para me levar, eu fazia questão de estar presente. Então, nesse momento da minha vida, eu não senti solidão. Até mais ou menos uns 15 anos, né? Os 15 anos dela. Então, eu trabalhava muito. Depois dos 15, eu continuava trabalhando muito, porque até ela passar no vestibular, ela passou com 17, eu tinha que sustentá-la, mas ela morou comigo até os 18, porque quando ela entrou na faculdade, ela fez um ano online. Então, até aí, eu trabalhava muito para sustentá-la. Eu deixei de morar com os meus pais, eu morava no meu apartamento, tal. Então, eu tinha um propósito, um sentido de vida de todo dia acordar e ter que trabalhar, porque eu tinha um objetivo de vida. Depois que ela foi morar fora, e isso já faz 5 anos, eu falei, nossa, eu não preciso trabalhar do mesmo tanto que eu trabalhava. E até porque eu perdi um pouco mais da visão, então tudo aquilo que eu fazia, eu já não fazia mais da mesma forma. E por mais que eu gostasse, né, eu gosto de frequentar bons lugares, de viajar, eu não precisava mais trabalhar 12 horas igual eu trabalhava. Então eu não precisava trabalhar sábado, igual antes eu trabalhava sábado das 8 às 18, todo sábado, né? Então assim, eu deixei de trabalhar sábado, então me deu um vazio muito grande, me deu uma solidão muito grande, me deu um tédio muito grande. Que tédio que eu sentia por não trabalhar, né? E aí a gente começa a perceber essa parte que nos falta, né? E aí eu percebi que o que nos motiva todos os dias é a busca dessa parte, é o sentido da vida. Desde o ano passado, um dos meus objetivos é melhorar meu apartamento. Só que é muito caro. Então, assim, comprar uma geladeira nova, comprar um sofá novo, comprar uma mesa, decorar, pagar uma decoradora para decorar. Por mais que ele seja pequeno, ele tenha 45 ou 50 metros quadrados, a decoração faz toda a diferença. Então hoje eu percebo que a gente precisa ter algo para nos preencher. Emagrecer também é um dos meus objetivos de vida, né? Porque saúde eu tenho, pelo menos nos exames, mas eu estou acima do meu peso. Então, ter esse objetivo também preenche essa falta, né? E fazer coisas que eu gosto. Eu tô aprendendo a cuidar de plantas, que, nossa, como é difícil cuidar de planta, como planta demora a se desenvolver. E aí a gente vê como é difícil, natural nosso, o desenvolvimento, né? Porque se a gente se comparar à natureza,
Esse crescimento é realmente devagar. Eu faço filosofia uma vez por semana na Nova Acrópole. Isso me preenche muito também. E claro que eu me sinto sozinha. Claro que a gente quer ter um companheiro. Claro que a gente quer ter alguém. Mas nós somos igual planta. Tudo na hora certa, né? Tudo na hora que a hora que for para ser, vai ser. Às vezes é difícil a gente aceitar, às vezes a gente tem que se conformar, e a parte que falta é essa busca. Ainda bem que falta uma parte, né? E daí a gente tá sempre buscando. O que a gente não pode é preencher essa falta com coisas que nos fazem mal. Seja, igual eu já citei aqui, álcool, cigarro, droga, tudo em excesso, entende? Tudo em excesso. Tudo em excesso é algo que a gente faz para preencher esse vazio. Trabalhar 12 horas era excesso? Era, mas eu tinha um motivo, que era pagar uma boa escola para minha filha e pagar bons estudos, pagar a formação dela, porque eu era sozinha. Mas a partir do momento que isso não precisou mais, hoje trabalhar menos me faz bem também. Só que eu tenho que preencher essas horas vagas com coisas que me fazem bem. Então é isso. A solidão faz parte da vida da gente. Solitude é uma opção e solitude não é para sempre. Solitude é um momento que a gente para pensar, é um momento que a gente tira para ficar sozinho, para a gente repensar a nossa vida. A partir do momento que a gente repensa, a gente tem que voltar para a vida, né? A gente não pode, senão vira solidão. E a solidão é muito sozinha. O ser humano não foi feito para ser sozinho. O ser humano foi feito para viver em conjunto, em comunidade, mas com coisas que nos fazem bem. Uma boa quarta-feira para nós. Amanhã, aqui no Brasil, é feriado. E um bom feriado para quem vai estar de folga. Um beijo para todos nós. Gente, a gente vai rever o vídeo e ver que tem algumas coisas assim, né, que a gente fala de uma forma errada. Só para explicar, até os 15 anos da minha filha, houve muita dedicação, que até os 15 anos ela era minha companheira, né? Eu dedicava para pagar as coisas para ela e me dediquei até ela sair de casa, né? Foi bem na pandemia quando ela passou no vestibular, então ela passou numa federal, ela passou em Goiânia e ela ficou 1 ano estudando online, então ela ainda dependia de mim. Depois ela foi morar em Goiânia, ela começou a trabalhar, começou a ser independente, não precisava de mais nenhum real meu, então assim, eu me senti inútil. E com 15 anos, ela começou a querer sair com os amigos dela. Ela começou a querer namorar, a sair com as amigas. Então, eu já não era mais companhia para ela. Aí a solidão veio. Então, aí é a hora da gente parar e pensar, né? Entrar na solitude, pensar o que agora eu vou fazer da minha vida, né? Aí eu comecei a sair, eu comecei a fazer amizades, porque acaba que eu não tinha tempo para ter amigos. Eu comecei a ir para barzinho, eu comecei a ir para lugares que eu gostava de dançar, eu comecei a fazer coisas que eu gostava. E é isso. Vamos preencher. A gente precisa de momentos de solitude para repensar a vida, mas vamos depois preencher a nossa vida. A solidão que começa a surgir, porque a solitude tem tempo, e viver com coisas boas.